Sala vazia de alguma A pessoa. nossa sala tá vazia? Não, só de uma pessoa aqui. Do Luca. Ah, Do Luca, cara. Por quê? Será? não sei, tá vendo esse Marçal aí? É ele que, na verdade, Hum. ele que abre a sala, sabe? Entendi. Ele é o responsável de abrir todas as salas de escola dominical. Então esse nome Marçal que você tá vendo aí é ele. Entendi. Ó, eu vou tentar apresentar. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa. Fala, Luca. Fala. Beleza aí? Beleza? Então tá bom. Alguém consegue ver minha tela? Sim, dá pra ver. Isso vai ficar roxo. Alguém tá vendo minha tela ou não? Pra mim só tá preta com um F, apresentação no FSPC. Eu Isso, também ele tô não tá aparecendo. aparecendo isso também. Tá Não, preto, né? Não tá abrindo. É. isso vai ficar. Beleza. Que ótimo. Mas que dor isso vai ficar. Bom, a vida é feita de surpresas, na verdade. E às vezes a gente tem que dar um jeito de conseguir improvisar. Não está funcionando. Vou ter que pegar outro computador, cara. Ai. Pera aí, eu já volto, cara. Olha, não dá, ele cai a ligação. Não consigo. Não? Não. Ele vem ligar pela internet, não pelo Meet. Daí cai a ligação, eu fico. Não tá o dia inteiro aí? Eu vejo o time não dá pra mim. Pode fechar isso aqui? O legal é que tá gravando, né? Você tá vendo? Tá aparecendo lá em cima, REC. Tá gravando, nós não estamos fazendo nada. Que beleza.
Chegou. Agora eu preciso do link. Bom, opa, entrou alguém ali. Espera aí que agora... A Vitória tá ali, o Luca tá ali. Quem mais? O Guilherme tá aí. E tem a Regina. Quem que tá com a Regina? Luca, tá me ouvindo? Oh, sim. Maravilha. Guilherme, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Maravilha. Vitória, tá me ouvindo? A Vitória tá marcando presença só. Ela entrou na aula e tá só ali. Ô, Vitória, tá no mudo aí. Então, eu vou apresentar meu computador. Tela inteira. A Vitória sumiu. Ah, maravilha, maravilha. Tá chegando. Tá em QAP. Olha que beleza. Tá vendo minha tela? Alô, atenção. Luca, Guilherme, tá ouvindo aí? Sim. Sim. Beleza, tá bom. Então vamos começar? Estamos atrasados, 15 minutos, mas eu vou tentar fazer rapidinho, então, bem rapidinho, para a gente não atrasar mais, né? E a Vitória sumiu. E tinha uma senhora lá, uma tal de Regina, também sumiu. Maravilha, é nós mesmo. Então, ó, vocês estão sem câmera, eu não estou vendo vocês, mas estou entendendo que vocês estão aí, vamos pro jogo. Lição 1. O que a gente falou mesmo? A lição 1 nada mais foi do que a gente falou que a gente vai começar a estudar a Bíblia, que é um livro muito mais que especial, vou continuar falando, e a gente viu que se a gente não souber usar a Bíblia direito, não serve para nada, assim como o cidadão da nossa história usava o guarda-chuva de qualquer jeito e aí não serve para nada, não é verdade? Muito bem. E quem escreveu a Bíblia, a gente viu que foram homens inspirados por Deus, a gente viu que a Bíblia fala. O professor, você travou. Ela foi escrita para nós, certo? Dois. Você já viu a capa da nossa revista? É essa aqui, ó. Lição 2. A gente viu que a Bíblia está dividida em duas partes, Novo Testamento e Velho Testamento. E o Testamento ele é deixado como herança quando alguém morre, na verdade. E Deus fez conosco, deixou o Testamento uma aliança conosco.
E a Bíblia é dividida em duas partes, tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia tem 66 livros. Qual que é a diferença entre Velho e Novo Testamento? É o nascimento de Cristo, que aí faz a divisão da Bíblia. Nós temos 39 livros no Velho Testamento, 27 livros no Velho Testamento, e Deus nos deixou esse testamento para que a gente possa compreender a nossa herança e essa aliança que Deus fez com a gente. Beleza? Vamos para a aula de hoje. Hoje é a lição 3, como tudo começou, os livros da lei. A gente começa pelo começo, não é verdade? Sempre a gente começa pelo começo. Luca, o que você vê nessa foto aí? O que você acha que é isso aí? Não sei. Ah, duvido que você não sabe. Eu sei, é a criação. Pô, é isso aí, é só saber ler ali, ó, muito bem. Tem ali do lado esquerdo, ali, ó, a criação. Parabéns, muito bem. Não, é que eu fiquei em dúvida se era alguma coisa de animal ou de humano, eu fiquei em dúvida. Entendeu? E Luca, o que você sabe da criação? Bom, o Luca não sabe nada da criação. Sumiu. Eu sei, tio. Então, peraí, vamos fazer o seguinte. Nós vamos hoje entrar um pouquinho da história desse começo da Bíblia. E o que você vai ver é que você sabe mais do que você imagina da Bíblia. É muito legal. Você vai ouvir um monte de histórias, um monte de coisa hoje, tem muita informação. E eu acredito que muitas das informações você já conhece. Tá? Então, antes da gente começar a realmente entrar na nossa lição, nesse começo de tudo aí, eu vou orar para que Deus esteja falando aos nossos corações, tá? Bem rapidinho. Senhor Deus, ó Pai, graças por esse dia, te louvamos e te agradecemos por mais um dia estarmos na tua presença. Queremos te pedir que o Senhor esteja me usando, falando com o teu Santo Espírito, para que a gente possa aprender um pouquinho mais da tua palavra, a Bíblia. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vai lá, Guilherme, o que você sabe da criação? Solta qualquer coisa. Vai lá. É o que eu entendi, que a criação é o início do universo, né? Do mundo. É isso aí, o começo de tudo. Uhum. Que mais você sabe da criação? A criação deixa eu dar um exemplo para falar. A criação é tudo que Deus fez, né? Então vamos lá, eu vou tentar te ajudar. Luca, em quantos dias Deus fez o mundo? 7. 7 dias. Muito bem. Nessa foto aqui a gente pode ver um monte de coisa, né? Deus fez a criação em várias etapas. Tio, eu acho que eu sei. Então vai. É que tá na cara que foi criado por alguém. Então vamos lá. Ó. É que é tão perfeito que já tá na cara que foi alguém que criou. Exatamente. Então o que Deus fez no primeiro dia? Guilherme? Para ler aqui. Pode ver, tá aí, ó. O primeiro dia ele fez a luz, né? Fez o sol. A luz. A luz. Na verdade, ele não fez o sol ainda. Isso que é muito louco. Ele criou a luz, estava escuro e surgiu a luz. Mas não fala do sol ainda. Só teve luz. É muito interessante isso. Depois, Luca, o que ele fez no segundo dia? Separação entre céu e água. Ele começou a dar uma separadinha ali entre o céu e a... Porque, deixa eu falar aqui rapidão. É porque, né, o céu e a água tava, tipo, meio junto, né? Tava aí, Deus... Totalmente. É isso aí. Depois, dia 3, o que ele fez, Guilherme? Terra e plantas. Aí, então, já separou, tá vendo? A água tava ali, mas não tinha terra, ele deu uma separada, né? E aí tinha que surgir alguma coisa para ter terra, ver as plantas. Quarto dia, Luca. Sol, lua e estrelas. Ó que louco, tinha a luz, mas agora vai vir o sol para dar a luz. Eu acho que a primeira luz ali era o próprio Deus, a luz de Deus estava em... E ele falou, não, mas vamos lá, no quarto dia ele pôs o sol,
as luas e as estrelas. Guilherme, quinto dia. Aves e peixes. Olha que louco, meu. Ele tinha que ter água primeiro para depois pôr o peixe, hein? Nossa, ele não pôs o peixe primeiro para depois pôr a água. Oh, interessante, hein? Ele pôs primeiro a luz para depois pôr a terra. As plantas sem luz não ia dar certo. Nossa, ele é interessante, hein? Deus é interessante. Muito bem. É a sexto dia. Animais, Adão e Eva. Ok, então muito bem. Então ele acabou, né? E aí você, aqui tem o resumo, então, ó. Essa figurinha aqui, ela tem o resumo. O primeiro dia vai ser a luz. Se a gente olhar lá, ó, vai ficar um resumo sempre na nossa direita. O primeiro dia foi a luz, depois ele separou entre o céu e água, depois a terra, as plantas. Mas o Luca fez um comentário que Deus tinha criado em 7 dias. Só que ele viu, a gente está vendo aqui que ele acabou em 6 dias. O que ele fez no sétimo dia? Ele descansou. Por quê? Deus estava cansado? Exatamente, né? Porque imagina o trabalho que deu para fazer tudo isso. Eu concordo. Deve dar o trabalho, mas você acha que Deus fica cansado ou não? Por que Ele que Deus... queria, ele Ah, queria ver a criação dele. na verdade, ele fez isso aqui. Olha que louco, que interessante. Ele quis mostrar para nós uma lição, que nós precisamos trabalhar 6 dias e precisamos descansar um dia. Quantos dias tem a nossa semana? 7. Uau! E que dia que a gente não trabalha? 6 e 7. É, Teoricamente a gente não trabalha nem sábado nem domingo, mas tem gente que trabalha de sábado. A lição é de Deus, verdade. aí que veio esse do sétimo dia descansar. É tão importante o descansar quanto o trabalhar. Se você não descansar, então essa foi a lição, primeira coisa que Deus na criação quis deixar para nós. E Deus colocou então Adão e Eva. Isso não é novo para vocês, né? Você vai ver que tudo que nós vamos falar aqui, eu acredito que não é novo para você. Nós só vamos fazer hoje um resumo rapidinho de tudo como começou esses livros da lei. A criação. Depois da criação, Deus colocou Adão e Eva para cuidar de um paraíso e deu apenas uma restrição. Só uma coisa não podia. Lê para nós aí, Luca, o 16 e Guilherme lê o 17. Tá. Eu, Senhor Deus, ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. É, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O que você sabe dessa história aí? Você já ouviu falar dessa história? Eu sei que nessa história, se ela comesse o fruto da árvore, ela morreria e o bem e o mal. E os dois comeram? Não, só ela. Só Eva. Então o Adão está no paraíso ainda. Não, Ué, então por que só ela foi expulsa? não. Não. Então a história é a seguinte, lembra? Uma tal de uma serpente foi lá falar com a mulher, falar com a Eva, falou assim: você pode comer tudo, por só desse aqui você não pode. Ah, Deus está querendo te enganar, Ele está querendo que você não conheça tudo, tenha o mesmo conhecimento que Ele. E a serpente deu aquela enganada e a Eva foi comeu do fruto proibido, que foi esse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Eva, quando viu que tinha feito a besteira de comer, a Eva foi lá e falou: Adão, experimenta, é uma delícia. Só eu comi, vai lá, come um pedaço também. Adão também comeu. Os dois comeram. E o que aconteceu depois que eles comeram? Eles desobedeceram uma ordem de Deus, certo? Certo. Beleza, eles tinham recebido uma ordem lá, pode fazer o que você quiser. E eles cometeram um pecado, que é o pecado da... Desobediência. É, Muito bem. E depois que eles tiveram essa consequência, ou depois que eles tiveram esse pecado,
aconteceu alguma coisa, né? A gente sabe que o salário do pecado é a morte, ou seja, todo o pecado tem uma consequência. Qual foi a consequência aqui para os dois? Morte. A primeira morte foi qual? Separação de Deus. Muito bem. Eles estavam nus e eles não sabiam que eles estavam nus. Eles podiam comer de uma árvore da vida. Teoricamente, eles não iam morrer nunca. Eles tinham um contato direto com Deus. Todo dia, 6 horas da tarde, Deus ia lá no paraíso conversar com eles. E a primeira consequência que eles tiveram foi essa morte espiritual, onde eles cometeram o pecado e teve essa separação com Deus. Ô Qual tio, foi? Oi. falam que se eles não tivessem, nenhum dos dois, ou nem os dois tivessem comido fruta, a gente teria vida eterna. Sem dúvida, era isso mesmo. É aí que vem a segunda consequência, que foi a morte física. A partir desse momento, a gente então iria morrer fisicamente. Não só essa morte espiritual, que é a separação de Deus por causa do pecado, mas a partir de então, o homem não foi criado para morrer, ele foi criado para viver no paraíso. E depois a terceira consequência, qual foi? É verdade, porque Expulsos do paraíso. É verdade o quê? é verdade isso daí da morte física. Por quê? Porque se nós não tivéssemos parado, nós ia ficar viver né, eternamente. E a morte física nós ia ficar só um pouquinho de tempo e nós ia morrer. Então, Exatamente, por e- causa que não tinha vida eterna. O exato. problema é que se a gente tivesse vida eterna, a gente uma hora ia perder a terra. Por quê? Se só com nós, as pessoas que não têm a vida eterna, têm uma morte física, a terra já está quase totalmente destruída, cheia de lagoas ruins, toda a árvore destruída. Imagina com todo mundo com a vida eterna desde 1500. Não, mas ia ser completamente diferente. Eu entendo o que você está dizendo, mas a gente ia ter o amor, não ia ter a ganância, não ia ter corrupção, não ia ter roubo, ia ser completamente diferente. Então, por causa do pecado, não tem como mais o mundo durar para sempre. Existe esse problema do ecossistema, de poluição. Não ia ter nada disso, porque o homem, ele criou o carro, muitas vezes, ou a tecnologia vem, não é só pelo bem, ele quer outra coisa, ele quer dinheiro, ele quer status, ele quer poder. Então, você está certo no que você disse, mas ia ser totalmente diferente. A gente não consegue nem imaginar como seria. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: desse primeira historinha aqui que a gente já conhece, do comecinho lá de Gênesis, houve essa desobediência, houve o pecado, e a partir do pecado começou a ter algumas consequências e eles foram expulsos do paraíso. Depois que eles foram expulsos do paraíso, eles começaram a ter filhos, né? Adão e Eva, eles começaram a se procriar, começaram a ter filhos, e aí a gente vai lendo na história, e continuaram então a povoar a terra. Você acha que os descendentes que vieram depois de Adão, eles eram um povo que era temente a Deus ou não? Sim? Não. Não. Não, Eu acho. Não. não. Infelizmente, depois que Adão e Eva saíram do paraíso, eles conheceram o pecado. Eles conheceram a parte ruim do ser humano. E eles não procuravam mais saber de Deus. Uma família permaneceu fiel, que foi a família de Noé. Muito bem, está conseguindo ler. Tá aí, ó, família de Noé. O que que Deus falou para Noé fazer? Construir um barco gigante para os animais. Deus falou: constrói uma arca enorme que eu vou mandar o quê? Uma brisa. Uma chuva muito forte, né? Um dilúvio. É o dilúvio. Isso, dilúvio. Deus, vou mandar um dilúvio e vou acabar com todo mundo porque ninguém mais me obedece e ninguém mais quer saber de mim. E Deus, então, aí você conhece um pouco da história de Noé, junto com a sua família, põe todos os animais lá dentro. A gente já estudou quando criança
Quantos casais, quantos dias, solta pomba, solta pássaro para ver se tem vegetação. Enfim, você já conhece essa história. E depois eles voltaram para a terra, começaram a povoar a terra. Você acha que os descendentes de Noé continuaram a servir a Deus ou não? Queriam saber de Deus ou não? Sim. Não. Ah, Não, porque depois não, ela gasta um monte de pecado. exatamente. O que acontece se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 11? Eu vou pegar minha Bíblia aqui, mas a gente depois você dá uma lida. O que que fala essa história aí que você está vendo essa, essas duas figurinhas aí? Quem conhece essa história aí? Eu sei, é da Torre de Babel? Torre de papel, o que significa? Que significa. Qual o significado de Babel? Não, 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 não. O que que tem essa história? Antes disso aqui, por que que eles construíram essa torre? O que que eles queriam? Para todo mundo ficar, tipo, perto um do outro. Tipo assim, fazer uma torre para todo mundo, né, se localizar, né? Para só ter. Não, 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 não. Esse povo, ele queria chegar a Deus. Falou, não, Deus é tão grande, então tá, vamos fazer uma torre aqui tão grande que a gente vai chegar até Deus. E nessa época, eles falavam quantos idiomas? Um. Um só. E o que que Deus fez quando ficou sabendo que o objetivo da construção dessa torre era que poder chegar a Deus? O que que Deus fez? Ele deu, tipo, várias línguas, né? Cada um ficou falando, cada tanto de pessoa ficou falando uma língua. Foi aí que Deus falou: ah, tá bom, vocês vão fazer isso? É? Só um minuto aí que eu vou acabar com essa obra agora. Lá em Gênesis 11:7 diz assim: Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. E foi ali então que Deus dispersou as pessoas, porque eles já não conseguiam mais falar as mesmas línguas. Bom, depois disso, você acha que o povo então agora vai decidir seguir a Deus? Não. Vamos ver. Depois desse tempo, então, ninguém estava seguindo, Deus falou o seguinte: vou fazer surgir um rapaz agora que vai chamar Abraão. E Deus deu uma promessa para esse tal de Abraão. Falou: Abraão, você vai sair da sua terra, que é lá em Ur, lá no Iraque. Então, olhando aqui esse aqui em laranjinha, meio rosa aqui, e você vai até Israel, aqui à esquerda, 1.600 quilômetros, que eu vou fazer de você, Abraão. Olha o que Deus falou para ele. Vamos lá. Eu leio um, cada um lê o outro, tá bom? Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e das casas do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. 2. Vai, Luca. Farei de ter um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Guilherme. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoem. Calma aí. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que ao amaldiçoarem. E por meio Então, de você, todos os povos da terra serão abençoados. olha que interessante. Deus falou: então vamos fazer o seguinte: eu vou a partir de Abraão agora, eu vou sair daqui e você, Abraão, vai ser pai de uma grande nação. Você vai ser o pai do meu povo. E é o povo que eu vou abençoar, vai sair de você. Só que Abraão já tinha mais de 80 anos quando Deus deu essa missão para ele. Abraão já não era tão jovem, né? E não podia ter filho, a mulher dele não podia ter filho, e parece uma coisa impossível, né? De Deus fazer através de um senhor de idade fazer isso acontecer. Mas o que aconteceu? Eles saíram da sua terra sem saber os planos de Deus. E aqui você consegue ver que Abraão, é só para ter uma ideia, não precisamos estudar
profundamente aqui, mas Abraão teve um filho com Sara, que foi a sua esposa, que gerou Isaac, que gerou Jacó, e que de Jacó vão sair os 12 filhos dele, que dos 12 filhos dele vão sair as 12 tribos do povo de Deus. Então aqui Abraão ele conseguiu, mesmo sendo velho, Deus cumpre a promessa que deu a ele, mesmo que ele não tinha filhos, Abraão acreditou, e a partir de Abraão vem Isaac, Jacó, e depois de Jacó vem os 12 filhos dele. Tio, uma pergunta. Esses nomes aí, a descendência de Abraão, esses nomes aí são pessoas que são descendentes? Isso. Abraão foi pai de Isaac. Isaac foi pai de Jacó. Jacó foi pai de Levi, de Judá, de Benjamim e de outros 8. Aqui é a mesma coisa, só que aqui está em inglês, mas é a mesma coisa. Ó. Abraão casou com Sara, teve Isaac. Isaac casou com Rebeca, que teve Jacó e teve Esaú. Jacó teve 1, 2, 3, 4 mulheres e Jacó teve 12 filhos. Tá vendo? Então aqui são os 12 filhos de Jacó. A questão aqui, na verdade, é só para você ver a promessa de Deus através de um homem velho que não podia ter filhos e ele conseguiu gerar os 12 filhos de Jacó vão gerar as 12 tribos de... E aí, se você, não sei se você lembra, teve uma época no Egito que teve fome, os filhos de Jacó, os 12, não gostavam de um tal de José. Lembra outra história que a gente também acabou aprendendo de José, que ele era o filho preferido de Jacó, ele ganhou uma túnica toda colorida, aí os irmãos não gostaram. Já ouviu essa história, não? Eu já. Sim. Isso, aí José foi vendido como escravo para o Egito, aí você lembra, José teve alguns sonhos dos feixes de trigo, do sol, da lua, e depois de vários tempos de seca, de problemas que José teve, José acabou sendo uma das pessoas mais importantes do Egito. Muito bem, você está vendo que a família de Jacó começou a ficar muito numerosa, foi passando o tempo. Jacó dos seus 12 filhos, e foi todo mundo casando, foi todo mundo tendo filho, tendo filho, e eles moravam no Egito. E aí o que aconteceu no Egito? O povo de Deus ficou escravo de Faraó, ficou escravo do Egito. Aí você vai lembrar que depois de tudo isso que eles eram escravos, tem outra historinha que a gente acabou aprendendo que Deus vai decidir levantar um jovem, menino, que vai ajudar o povo a se libertar do Egito, se libertar do faraó. Quem é esse rapaz que aqui é um pouquinho da história dele. Faraó decide matar todas as crianças, aí uma mãe coloca essa criança num cesto. Essa criança vai parar lá no palácio do faraó, é treinado no palácio. Aí Deus fala com ele. Como é que ele chama? Como é que chama esse moço aqui? Você já viu, já ouviu a história Qual dele. moço? Esse moço que estava no cesto, que foi morar no palácio. Aí Deus falou com ele. Moisés. Muito bem, Moisés. Aí Deus falou com ele na sarça ardente, falou: Senhor Querios, você vai me tirar o povo do Egito. Você sabia que Moisés era gago? Moisés liderou o povo de Deus mesmo sendo gago. Ele era ruim de fala, a Bíblia fala. Aí Moisés libertou o povo, teve as 10 pragas. Lembra das 10 pragas? Rã, gafanhoto, sangue. Isso, teve um monte de coisas. Isso, chuva de pedras. E depois Faraó falou: vai embora. E eles ficaram andando no deserto por 40 anos. E Deus mandou os 10 mandamentos, que até hoje a gente está lá em Êxodo 3, os 10 mandamentos. E a gente lembra que o povo andando no deserto,
Deus mandava nuvem de dia e Deus mandava uma coluna de fogo à noite para esquentar eles. Lembra de tudo isso? Sim. Muito bem. Muito bem. Agora, olha que interessante. Vocês viram aqui que eu contei um monte de história. Um monte de história que você já estudou, que você já aprendeu na escola dominical, vindo na igreja, desde que é criança, você está vendo lá. Olha aqui, ó, aqui eu pus um resuminho. Então a gente falou da criação, a gente falou de Adão e Eva, falou do dilúvio, falou da Torre de Babel, falou de Abraão, os descendentes de Abraão, falou de José, falou de Moisés, né? Então tudo isso aqui contemplam os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levi, Levítico, Números. Deuteronômio. Muito bem, vocês são de parabéns, vocês sabem ler muito bem, né? Porque está na tela aí. Gênesis fala do quê? Da criação. Criação. Uhum. O Êxodo fala do quê? De Moisés? Saída do povo do Egito. É isso aí, o êxodo, é quando o êxodo rural, êxodo do povo de Deus saindo do Egito. E depois vem Levítico, que ele dá o quê? Leis. São as leis. Você imagina Moisés, para ele conseguir controlar aquele povo, ele precisava de leis. Aí veio o número. Verdade. Depois veio números. Censo feito no deserto. Era para saber, você imagina que o povo de Deus tinha 12 tribos. E quem cuidava das guerras, quem cuidava das tendas, quem cuidava da música, quem cuidava. Então aí foi números onde eles foram feitos censos. Censo é a contagem. Quantas pessoas nós temos em cada grupo, em cada tribo, das 12 tribos. E depois Deuteronômio foi o quê? Repetição da lei ou repetição da lei? É repetição, repetição. Uhum. Porque aqui o homem. Quantas vezes seu pai e sua mãe têm que dar a mesma instrução para você? Luca, vai tomar banho. A primeira vez. Passa 5 minutos. Luca, vai tomar banho. É a segunda vez. Eu sempre vou tomar banho. Ah, não, isso só acontecia comigo, então. É quando minha mãe falava comigo. Mas aqui Moisés repete novamente as leis, porque o povo às vezes não seguiam as leis. Então, esses 5 primeiros livros da nossa Bíblia, que a gente tem estudado, é conhecido como os livros da lei, ok? São os livros escritos e deixados por Moisés. Tranquilo? Beleza. E aqui a gente viu várias coisas impossíveis acontecerem, chamados impossíveis. Moisés, José, Noé, são tudo Deus deu algumas ordens, algumas instruções completamente impossíveis aos nossos olhos de entender e de compreender. E esses homens que a gente viu, importantíssimos para a nossa fé, José, Moisés, Abraão, Noé, eles viram a fé deles, eles viram o impossível acontecer. Eles creram no impossível e eles receberam o impossível. Essas histórias que a gente deu uma pincelada aqui, dá para a gente ficar meses contando essas histórias. Eu quero deixar para você essa frase: a fé, ela vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Deus, ele é capaz de fazer o impossível acontecer. E quem é o povo de Deus hoje? Esse aqui a gente acabou de ver que através de Abraão veio o povo de Deus. Os israelitas e o povo de Deus, os judeus. Oi. O meu pai perguntou se dava para terminar aí para você 3h35. Eu vou terminar em 1 minuto. 3h30. Tá bom, obrigada. Beleza? Não é de nada. Então, quem é o povo de Deus hoje? Nós? Muito bem. A gente. Nós somos o povo de Deus. Assim como o Senhor cuidou do seu povo e protegeu e guardou e existe até hoje, ele também cuidará de nós. Quanto mais, a lição que eu quero deixar para hoje para nós é o seguinte:
Essas histórias, essas coisas que aconteceram no passado, não são apenas histórias para a gente ler e decorar e achar bonitinho. Não, é para a gente guardar no nosso coração que o mesmo Deus que cuidou de Noé, que cuidou de Abraão, que cuidou de José, que fez o impossível na vida de Moisés, também é o nosso Deus. Tá ok? Ok. Bom, então a lição de hoje é isso aqui. É os livros da lei que vocês já estudaram. Eu dei uma pincelada em tudo isso. Criação, Moisés, Noé, Babel, Arão, é isso aí que a gente já falou. Mas saiba que o Deus desses líderes é o mesmo Deus que está conosco e é o mesmo Deus que está com você, que vai cuidar de você nos seus problemas. Alguém tem algum pedido de oração para a gente terminar? Hoje não. Hoje não. Guilherme? Não. Não, tá bom. É uma pena, a Vitória não apareceu, realmente sumiu. Apareceu, fez a chamada, deu presença, foi embora. Mas, então essa foi a nossa terceira lição, foi rapidinho. Espero que tenha passado rápido. Ficamos aqui meia hora conversando. E alguém quer orar para terminar a aula? Eu oro. E depois você abre sua câmera para a gente dar um tchau, tá bom? Não vai embora não, depois da minha oração, só para eu ver sua cara, você Tá dar um bom. tchau, tá bom? Então vamos lá. Senhor Deus, ó Pai, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem e o Deus de hoje. Assim como o Senhor esteve com Moisés, com José, com Abraão, com Noé, em todas as dificuldades, coloca também, ó Pai, essa certeza no nosso coração, que o Senhor é o mesmo de ontem e será também para conosco em nossas dificuldades, nossas fraquezas e nossas limitações. Abençoe o Luca, abençoe o Guilherme nos seus problemas e nas suas dificuldades. Que eles possam compreender que o Senhor Deus é Pai e está aqui para nos ajudar, para ajudá-los na escola, para ajudá-los nos problemas, que nós possamos levar ao teu altar todos os nossos problemas e todas as nossas dificuldades. Dá-nos um domingo agradável, na tua presença, abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém? Amém. Ô, tio, Aê, Lucão, agora abriu aí, tá calor aí, bichão. Tá, pra caramba. É, tio. tô vendo. Oi. Eu esqueci de pedir uma coisa. Eu muito Ah, triste. Sabe aquele lá do domingo passado que eu falei pra orar pra aquela pessoa lá sim, que tava com sim, coronavírus? sim. Ela morreu. Agora a Não ac- família porque perdeu bem o marido, agora tá passando problema. Nossa, Jesus amado. Mas Era nós amigo temos do que. meu pai. Não, imagino, você falou 45 anos, era novo. É? Gente, eu perdi uma prima da Josi, 55 anos, também morreu. Essa doença não é tão simples, não. Tem, Não. para algumas pessoas é só uma gripe, para outras pessoas é sério. Que a gente tome logo essa vacina aí pra gente não ter problema, na é verdade? Uhum. Mas saiba que nenhum fio do nosso cabelo cai se Deus não permitir. Então É. Deus tem que estar no controle das nossas vidas e a gente tem que acreditar que Ele está no controle e cuidando da gente e fazendo o melhor. Beleza? Uhum. Um bom domingo para vocês. Fiquem com Deus. Tá, Um abraço. tá. Tchau. Tenha um ótimo Tchau. domingo. Valeu. Tchau. Tchau. Ô, Lucas. Tchau, professor. Tchau. Valeu. Tchau. Um abraço. Tchau.